meio desse movimento todo, nós estamos morando numa casa, alugamos uma casa, um pouco fora de Paris, em Chelles, uma casa linda também, grande, assim, e sempre juntos, te respondendo aquilo, sempre morando juntos. E aí, sexualmente, o que acontece também nisso tudo? Embora fôssemos super assediados, super, e assim, não era qualquer assédio, porque aí eu posso citar Rodolfo Nureyev, com quem eu fui casado, Christiane Steiten, que era a Gisele Bündchen da época também, com quem eu vivi. Estou falando da minha parte, Só da sua parte. sem o repertório dos outros. Mas havia uma fidelidade, um amor tão grande entre a gente, que a gente estava sempre primando. E você também teve com o Andy Warhol também, foi? Sim, tem Ainda tem essa, né? Essa história fantástica, que foi um dia que o Wagner Ribeiro, nessa primeira temporada, ainda com pouco público, teve uma crise no palco. Ele tinha tomado um ácido, um LSD. Aliás, nós todos, essa noite, e para fazer o espetáculo. E o Wagner, ele tinha um grande monólogo que durava uns 20 minutos, que era maravilhoso, que ele quase matava o povo de rir. Ficava sozinho em cena, como diz o Falabella até no documentário, quando o Wagner descia aquela escadinha e dava uma aula de teatro para a gente. E era verdade. E nessa noite o Wagner, ele cantava alguma canção em francês, não me lembro qual que ele estava cantando nessa noite, e chamava o público para cantar junto. E o público não vinha. Não vinha. E ele começa a provocar, há uma provocação ali com o público. E o ácido batendo, a loucura batendo, ele perdeu o controle, arrancou a peruca, ele era careca, um cara de bebedouro, assim, artesão, uma mão desse tamanho, com as unhas meia torta de tanto pregar a taxinha no couro. A voz dele ele era um gravão, porém tinha um falsete maravilhoso, muito natural. Ele desce do falsete para aquele gravão e começa a falar com o público no grave. Tipo, o que vocês estão fazendo sentados aí? Vocês não reagem, vocês têm que interagir, isso, aquilo. E o Cláudio Gaia, então, foi criado esse personagem que era a secretária, porque o Gaia dominava bem o francês. Então, se o Wagner balbuciasse, ele entrava, era a secretária. Inclusive, ele já se apresentava no começo: eu sou a secretária da madame, eu estou aqui para quelque chose que vous voulez. Ele dizia: qualquer coisa que vocês quiserem, é só perguntar, porque nós mesmos não entendemos nada que nós estamos fazendo aqui. Era ótimo. E aí o Wagner, nisso, começa a falar grave. Os camarins eram embaixo e tinha umas caixas de som dentro dos camarins. A gente escutando aquilo, morrendo de rir lá embaixo, né? Porque o Wagner era muito imprevisível, cada dia ele fazia um monólogo diferente. E a gente, as gargalhadas, todo mundo viajando, prontos para subir para o próximo número. E aí a gente vê o Wagner e o Cláudio Gaia intermediando. O Cláudio Gaia saía do falsete dele, de secretário em francês, e falava em português com o Wagner: se controla, Wagner, calma. E voltava em francês, em falsete para a plateia, e coisa e tal. E a gente começa a ficar antenado com aquilo. Até que o Gaia fala: gente, sobe porque o Wagner surtou. E aí subiu aquele bando, era umas escadinhas de madeira, um teatro antigo, né? E todo mundo de salto alto e de tapa-sexo, porque a gente ia entrar no número seguinte com umas perucas Black Power, que era um sambão, que a gente fazia umas mulatas. Todo mundo sobe correndo, aquele bando porque tinha um negócio do homem, né? Porque era todo mundo muito também forte, todo mundo. Quando a gente chega na plateia, a plateia está toda, metade da plateia está coada no fundo do teatro. O Wagner está trepado em cima de uma poltrona, com uma bengala na mão, que eram umas bengalas que ficavam penduradas no cenário para a gente dançar no final, e com aquela bengala ele passava nas cadeiras assim, e falando loucuras para a plateia. A gente, Wagner, a gente desce, e a plateia já, o teatro já abrindo, a plateia já evacuando, saindo. E a gente pegamos o Wagner, e vamos trazendo ele olhou pra gente assim e dizia: não, gente, não é assim, essa sociedade precisa mudar, porque não sei o quê. E a gente, ele vai pro palco, estamos no palco, ali com ele, e a gente escuta um...
Aí olhamos, Andy Warhol. Foi o único que ficou, ele e a turminha dele. Estavam lá nessa noite, que o Patrício havia convidado, e foi tudo de última hora, então ele chegou, a gente já inclusive já estava começando o espetáculo, algo assim, entrou no escuro. Porra, aí também estourou também. Uhum. Aí ele depois, assim, que ele jamais tinha visto aquilo na vida dele, né? Então contribuiu também. E ali foi de vento em popa, até que chegou a Liza e terminou o serviço. E terminou o serviço, deu aquela assinatura de ouro embaixo, bobinou, grande sucesso no Bobinou, e encerramos a temporada no Bobinou com a Liza nos convidando, nos propondo de filmarmos Cabaré 2, que seria Dizzy Croquettes e Liza Minnelli, e também um musical na Broadway. Porém, isso teria aí pela frente de 6 meses a 1 ano, porque ela estava terminando a temporada, e, enfim, para isso começar a acontecer. Acontece que teve um empresário doido da Bahia que resolveu convidar vocês para ir para um sítio lá no fim, no meio do nada, e ali foi a derrocada, né? Assim, ali né? Foi assim, a derrocada. Do grupo inteiro, né? Na verdade, que aí depois teve uma cisão, né? Agora, assim, resumindo a história, porque ainda tem muita coisa que eu quero falar com você, depois dessa fase, aí depois, enfim, eles ainda tiveram novas formações, enfim, o Lene saiu, teve uma briga e tudo. E aí vocês, mas assim, de volta ao Brasil, aí as coisas já estavam um pouco mais tranquilas, assim, já estavam um pouco mais próximo da abertura, vocês tiveram coragem, assim, como é que foi para voltar a fazer, porque vocês não iam deixar de ser irreverentes, né? Para voltar ao palco, foi difícil, vocês tentaram sondar alguma coisa com alguém? Não, essa volta foi muito inesperada, porque em princípio teríamos esse tempo aí, estávamos sem o que fazer, porque tinha terminado a temporada no Bobinou, e aí tinha essa coisa de se tirar umas férias, grande parte querendo voltar para o Brasil para rever a família, enfim. Eu particularmente não, porque eu vivia com a Cristiana, que era essa modelo alemã, eu estava, bem dizer, casado com ela, e o Lene estava muito bem, dava aulas, e eu era assistente, dava aulas também de dança junto com o Lene. Eu já estava cursando balé clássico, que eu consegui uma bolsa na Ópera de Paris. Já estava começando a namorar, a descobrir outras danças, né? Maurice Béjart, nós tínhamos nos apresentado em Bruxelas. O Maurice Béjart tinha se encantado com o espetáculo, tinha me convidado para fazer uma oficina com ele, um estágio com ele na companhia. E caiu a história do Nureyev também foi nessa época? Sim, o Nureyev foi... Porque vocês tinham 88 horas, né, seu dia, né? Porque não é possível, né? Ciro, não é possível. Dá conta disso tudo. E a energia também, né? Porra, pra fazer tudo, pra estudar, atuar e foder, né? Foder. Porque, porra, vou te contar. Não, e amar, né? Porque era tudo muito intenso, né? Era uma época que a gente se apaixonava, né? Era tudo muito intenso. O Nureyev, ele tinha assistido o espetáculo, e depois, já lá no final da temporada quase do Bobinou, eu fui assisti-lo também. Ele foi dançar Romeu e Julieta em Paris, com o Royal Ballet. Eu fui assisti-lo, depois fui ao camarim, e aí, cara, já foi uma incerta, assim. Ele já meteu o olho em mim e lembrou, dizia, e aí me convidou para jantar. Aí fomos jantar depois do espetáculo, e dali, porque aquela época era assim, né? E dali eu já fui direto para a casa dele com ele. E então você imagina, Rudolf Nureyev, amigo. Nossa Senhora! O mito do século XX, né? Da dança. Nossa! E eu me vendo... esse é um detalhe, assim, um parênteses, porque hoje eu volto nisso tudo e falo, meu Deus, quantas oportunidades, assim, eu tive na minha vida, né? De pessoas incríveis, quantos mestres que passaram pela minha vida. E aí, daquela noite, a gente já
colou, eu vivia com a Cristiana, aí me separei da Cristiana, porque foi assim... Avassalador. E aí eu colei com o Rudy. Uns meses, assim. Fiquei no total, assim, com idas e vindas, porque ele era muito temperamental, tivemos aí 1 ano de... Você, inclusive, já tinha uma facilidade com o temperamental. Eu já tinha uma Depois escola, de Lene, né? Lene Dale. O Lene, né? Para você era fichinha, né? Já era fichinha. Aguentar os estrelismos de divas e divos era... Opa, né? Que me salvaram. Você pode dar uma aula disso, inclusive, eu posso dar uma oficina. Adoro. Como lidar com egos loucos, né? Olha aí, gente. Tá vendo? Oficina em breve. Aproveitar a pandemia aí. Olha, mas é verdade. Que loucura. Mas... Agora, olha só, eu tomei nota, porque eu não podia esquecer o seguinte, olha só. A formação do Ciro daria para fazer um programa só sobre isso, porque olha, formação de jazz com Lene Dale, afro-brasileiro com Mercedes Batista, formação em balé clássico pela Escola de Ópera de Paris, dança moderna com a russa Nina Vertimina, flamenco com Antônio Gades e Carmen Talegona, na Espanha. Então, assim, fora que ele já coreografou Moulin Rouge e outros bichos. Não é possível, Ciro. Isso é uma coisa que não existe, né? Qual é outra pessoa no mundo que teve um currículo assim? É impressionante, né? É verdade. Eu até me emociono, sabe? Porque eu fico pensando essa benedicência, assim, esses dons, né? Eu sou muito espiritualista, né? Então, o tempo inteiro eu tô muita gratidão, agradecendo a minha vida e todos esses mestres todos que passaram pela minha vida, porque imagina conviver com o Rudy, foi uma escola indizível. Com quem? Com o Nureyev, né? Com o Nureyev. Foi uma escola indizível. Ele me introduziu mais do que o próprio exercício do balé em si, mas me introduziu no universo lírico, né, no clássico, porque ficávamos noites deitados assim no tapete em casa, escutando todos os clássicos, e ele me explicando, ele me dando aula daquilo tudo, né? Era um cara que fantástico, tinha uma formação de regência, né? Muito culto nesse sentido. E por aí vai, né? Esses mestres todos. E é interessante porque, ao mesmo tempo, o que me conduz para isso tudo também, né? Claro, existiu talento, mas havia uma sedução típica do libriano, que eu sou, mas havia uma sedução muito grande nisso tudo, né? Eu hoje, revendo, estudando esse personagem, Ciro Barcelos, porque havia essa sedução. Então, essa sedução e esse caminho da sexualidade, da sensualidade, foi também me abrindo essas portas. Primeira vez que o Bejar nos assistiu em Bruxelas, que também foi uma outra história assim parecida, acabou o espetáculo, já era um outro espetáculo, era TV Croquetes, Canal Dzi. Quando nós voltamos depois, né? E também acabou o espetáculo e os nossos camarins eram em cena, então nós estávamos em cena tirando as maquiagens e o Tovar do meu lado falou assim: bicho, Bejar não foi embora, tá, vai lá falar com ele. A gente tínhamos essa coisa assim ainda de não acreditar naqueles ídolos todos. E realmente, aí veio descendo Bejar e o Jorge Dom, e nós fomos ali, sentamos no palco e ele estava maravilhado com aquilo tudo. Ok, então nos convidou para conhecer a sede do Balé do Século XX, fomos, ele nos recebeu num camarim, conversamos, eu e mais dois, o Wagner e mais um, e aí foi engraçado porque, sempre essa coisa da sedução, porque na saída, estávamos saindo o Wagner e acho que o Baiar, foram saindo na frente e o Bejar me puxou pelo braço assim e me deu um beijo na boca. Do nada. Ninguém segura o Khalil M. Gebara, ninguém aí segura ele o me Ciro. disse em francês, reste avec moi, fica comigo, quer dizer, fica na companhia. E imagina, agora aí vem a fidelidade com a família. Eu dizia, porque eu passo por aquele palco na volta, estava a companhia do Balé do Século XX, que era a maior companhia da época, ensaiando o Bolero de Ravel, e eu fascinado com aquilo, louco para ficar. Pô, o cara me puxa e me diz, fica, me dá um beijo na boca. E você acabou voltando. Não, eu não larguei a turma. Passados, depois um tempo, foi que eu fui procurá-lo e aí
fiz o estágio, né? Eu sei que você tem uma história incrível, que você chegou a ser detido em Paris, né? E também que você, também para conseguir dinheiro para fazer as suas coisas, você também, né, fez algumas outras coisas. Teve aquele período que o Dizzy voltou para o Brasil, então vivia sozinho, por minha conta. Aconteceram 2 fatos aí. E não há nenhum drama nisso, constrangimento. Pelo contrário. Uma foi a penitenciária, né? Porque eu fazia um curso na Sorbonne e era bem metido com os movimentos estudantis. Então, numa dessas passeatas de movimento estudantil, fui pego e eu estava com um papelote de cocaína no bolso do meu macacão, que não era para mim, porque eu não era chegado. Era para alguém que eu ia entregar, enfim. Eu sei que eu fui detido e aí tivemos o interrogatório lá no comissariado, que foi na conciergerie, cara, onde a Maria Antonieta foi decapitada. Meu Deus. Olha a história. E dali o filho da puta do comissário, que era um alemão, disse: o senhor vai ficar aqui essa noite e pela manhã você vai passar por um outro interrogatório e aí você está liberado. Só que não me liberaram. No outro dia veio um outro comissário, pior que esse, e aí, brasileiro, na verdade, se você perguntar, Ciro, por que você foi preso? Eu fui preso porque era brasileiro, latino, metido naquela confusão, que tinha chegado na França em ditadura militar no Brasil, bem dizer exilado, porque fazia croquetes, porque, enfim. Me mandaram para investigação, porque tinha o tal do papelote da cocaína no meio, me mandaram para investigação, para onde não deveriam ter me mandado nunca, porque tanto depois eu fui aqui o governo francês me indenizou, mas eu fui para a penitenciária para a investigação. Eu, na minha adolescência, eu lia muito Jean Genet. Eu adorava Jean Genet. Inclusive, eu tinha que esconder o livro, assim, porque o meu pai via e achava que aquela leitura não era... E eu lia Diário de um Ladrão, aqueles livros todos do Jean Genet, Nossa Senhora das Flores. Quando eu me dei conta que eu estava na penitenciária de Fresnes, onde o Genet escreveu o Diário de um Ladrão, eu falei, cara, não acredito, eu estou em Fresnes. Claro, até aí eu estou achando que eu vou passar uma noite, uma semana ali, vou voltar, né? E dou de cara no piso, no térreo, dou de cara com uma das celas, que as celas do térreo eram de grades abertas, era a cela onde o Genet ficou. Nossa. E o Diário de um Ladrão, todo escrito na parede, que está lá até hoje, a cela é tombada, escrito por carvão, lá, o que ele tinha, né? Ele escrevia tudo ali na cela dele. Falei, cara, eu não acredito. Bom, eu fiquei nessa penitenciária, Rodrigo, acabei ficando 8 meses. Nossa. Preso, porque isso coincidiu com as férias do judiciário em Paris, com um advogado que tomou tudo o que ele pôde de mim, da minha família que mandava do Brasil, dos meus amigos que me ajudavam lá de Paris, de tudo, e ele foi enrolando, né? Para te contar assim, a saída, depois eu te conto o miolo disso. Mas nós tínhamos um advogado, o Benoit Delafont, que foi o advogado do Croquettes, que eu procurei, mas ele estava morando em Nova York. Por isso eu caí nas mãos desse outro advogado. 8 meses depois, o Benoit, voltando para Paris, foi em Fresnes para procurar um cliente dele. E aí, procurando na lista a cela, ele viu meu nome. Aí ele falou, Ciro Barcelos, não é possível, brasileiro? Pediu para descer. Aí me desceram, dei de cara com ele, contei a história toda para ele. E ele me levou me tirou dali, em 15 dias ele me tirou dali. Bom, que inclusive esse julgamento final, por questão de posse de droga e tudo mais, foi histórico, porque nossos queridos Les Etoiles e outros tantos saíram todos da madrugada, o julgamento foi cedíssimo, 7 horas da manhã. E, cara, quando eu entro,
no tribunal, salão de julgamento, que eu olho para a assembleia, a plateia, eu dou de cara com o Luiz Antônio rolando, chapeuzinho preto de rede, batom vermelho e não sei mais quem, todas louquíssimas saindo da madrugada parisiense para o meu julgamento, né? Eu fiquei na ala dos delinquentes juvenis, porque eu fiz 24 anos na prisão. Nossa. 27 de setembro eu comemorei na prisão, dentro da cela. E eu fiquei nessa ala dos delinquentes juvenis, né? Numa cela sozinho. Até hoje eu não entendo porque que eu fiquei naquela cela sozinho. Foi a bênção, acredito, uma proteção, porque eram 3 biliches. E saíamos 1 hora por dia. Eu levei uma vida ali de penitenciário, por isso que depois eu fui indenizado. Não era para ser isso. E tínhamos ginástica uma vez por semana, que eu não entrava no futebol, porque eu nunca gostei de futebol. A Cristiana me levou minhas sapatilhas, minhas roupas de balé, e eu, pessoal, no futebol, eu me agarrava ali numa barra e fazia aula de balé. Então, logo eu fiquei conhecido, porque todos eles me viam, assim, pelas janelas, e aí eles me apelidaram de Petit Rat. Petit Rat são os pequenos ratos, que são os meninos que fazem aula na Ópera de Paris, e as salas deles ficam no sótão, lá em cima. Então, são os pequenos ratos da ópera. Aí eu era o Petit Rat da penitenciária. E na hora do banho? E aí nós tínhamos, 3 vezes por semana tinha o banho. Né? E eu, claro, uma vez lá dentro, o primeiro mês foi difícil. Quando eu me toquei que eu ia ficar, foi difícil, tive um tempo de crise forte, né? Mas fui me controlando e falei, ok, pega aí as ferramentas do ator, né? Vamos fazer aqui uma experiência, né? Uma vivência. Então entrei naquele lugar, assumi aquele personagem. Nós tínhamos o futebol, tinha o cinema aos domingos e uma garotada linda. Porque, tudo garotada, jovens franceses, lindos, tudo assim, Alain Delon, as pencas. Aí você fez a festa. E aí tínhamos os banhos, né? E, ninguém aguenta, porque muitos estavam sozinhos em cela. Porque eu sei que eu fiquei sozinho porque eu não tinha sido acusado, não estava ainda, né, não tinha passado por julgamento e tudo mais. E os banhos eram uma espécie de umas saunas, assim. Eram uns corredores com os boxes, tudo de azulejo, e com fumaça, né, com vapor, e aqueles boxes com as duchas. Então entrava cada um para suas duchas, eram 3 celas ou 4 por banho, não é? Soma-se aí uns 9, 10, 12 garotos. O policial ficava do lado de fora, e ali a gente tinha 10 minutos para o banho. Era o suficiente para dar uma rapidinha. Era o suficiente para você desafogar o ganso, entendeu? E ali tudo acontecia naqueles banhos. Né? E aí eu recebi, porque eles me viam fazendo a aula, e uma gracinha, 23 anos, cabelinho Romeu, bailarininho, aquela coisa, saltando, pulando lá no pátio. Eu comecei a receber do carrinho que passava com as revistas. Eu comecei a receber revistas de presente e pacotes de cigarro. Na maior inocência, estou recebendo aquilo, estou fumando, enfim. Até que um dia, esse rapaz que passava sempre com o carrinho, ele falou, olha, esse é presente, vem lá do outro pavimento dos prisioneiros de prisão perpétua. E quem está te mandando é o manda-chuva da prisão. Já ele vai te convidar para subir. Gente! Aí eu paniquei, né? Falei, tudo bem, brincar com as crianças ali até aí estava tudo certo, né? Mas daí a ser recebido lá aí é demais. No pavilhão dos mafiosos, enfim, aí eu regredi ali nos presentinhos. E você também teve uma outra experiência. Sim, e aí quando eu saí da prisão, eu conheci o Peter Berlin, que é um grande ícone
do cinema, não é pornô, porque na época não se dizia pornô, era cinema trash, que era o Paul Morrissey, era esses, né, cineastas que faziam esse cinema chamado trash e que tinha cenas eróticas juntos e tinha história, enfim. Não era essa coisa do cinema pornô, câmera ali no pau e na bunda e soca. Tinha todo um contexto, enfim, underground. E o Peter Berlin era um ícone, inclusive do Andy Warhol e dessa turma toda. E o Peter Berlin me convidou para filmar com ele, né? Nós filmaríamos em Roma, Nights in Black Leather. E eu faria o papel de um prostituto das ruas de Roma. Aí eu resolvi fazer um laboratório que coincidiu com o momento que eu estava vivendo, com a situação, porque eu estava saindo da penitenciária, eu estava querendo viver sozinho, então eu aluguei um daqueles quartinhos nos sótãos lá em Paris, lá em cima, né, que são os quartinhos dos serviçais, que hoje eles alugam, tipo um kitnetzinho. Enfim, tinha que sobreviver sozinho e ainda pagar minhas aulas de dança para voltar à forma e tudo mais. Então eu comecei a fazer essa experiência, Saint-Germain-des-Prés, ali esquina com o Café de Flore, por ali, onde ficavam os garotos, onde o Alain Delon começou, inclusive, porque ele começou também ali, né, fazendo a vida na calçada. E essas histórias, tudo vindo à minha mente. Então, para mim, era tudo um cenário que eu estava vivendo, que eu me inseria, né? E eu ia para ali, então, black leather, calça preta, chapéuzinho de couro preto, casaco de couro, bota preta de alemão, totalmente black leather. Sim. E me encostava ali na parede, no meio dos garotos, falei para eles que eu estava ali porque eu ia fazer porque são umas mafiazinhas, né? Que eu estava fazendo uma pesquisa para fazer um filme e tudo mais. E nas pesquisas eu fui às vias de fato. Que maravilha. Então, assim, os carros passavam, encostavam, chamavam você ali na janela, você chegava na janela, dava o preço e te levava. E aí eram homens e eram mulheres também, né? A pergunta que não quer calar, o brasileiro é mais quente na cama ou isso é mito? Nossa, agora você me pegou, cara. Poxa, eu vou dizer, eu tenho um currículo assim bem diversificado, bem internacional, vai da Índia, cara, eu acho que os mais quentes são os turcos. É mesmo? Olha. A Turquia. Olha, falou o professor aí, eu nem me meto. Porque... E no feminino, as italianas. Ó, maravilha. Como foi, depois de todo esse desbunde louco, essa maravilha, como é que foi, depois dessa sua volta, conviver com o fantasma da epidemia, assim? Você ficou mais travado, você diminuiu a sua vida sexual, você transformou, como é que foi Quando isso? eu voltei para o Brasil, logo que eu voltei, que foi em 81, que foi quando eu fui morar com Gal, fiquei um ano praticamente morando com ela, e depois eu colei com uma ex-namorada minha da época do Dizzy, uma menina que era a Aline Schneider, e nós fomos morar juntos, e quando estava entrando justamente a epidemia. Então, eu particularmente, sexualmente, eu estava casado com a Aline, tá? Nesse mesmo período, eu comecei a frequentar os princípios hinduístas, espiritualistas, né? O budismo, comecei a me interessar pelo budismo, pela filosofia védica, e a Aline também. Então, nós entramos, digamos assim, um pouquinho antes de chegar à epidemia, nós entramos numa recessão sexual externa. Vivíamos ali mesmo. Uma monogamia, pela primeira vez. Pela primeira vez foi quando eu... Exatamente, quando eu experimentei monogamia. E aí a epidemia chegando, e os nossos primeiros atingidos, né, que foram
que foram o Paulette, o Carlinhos, não, Carlinhos não, a Paulette, o Lene. Em 80 foi quando eu voltei para o Brasil, que aí eu fiquei 8 anos ao todo na França. Depois o pessoal do Dizzy veio, mas eu fiquei lá, foi quando eu fiz a minha formação mesmo de balé e fiquei por lá. Teve uma retomada com o Nureyev, enfim, fiquei por lá. Quando eu voltei, foi quando a Globo me contratou, então como coreógrafo, e eu fundei a minha companhia de balé, o Balé Terceiro Mundo. E aí o Lene me chama para que ele queria montar um espetáculo, um outro Dizzy. E aí que eu volto, e aí acontece o TV Croquete, canal Dizzy no Brasil. Mas ele ainda não estava infectado nessa época? Ainda não estava infectado. Ele, nesse meio tempo aí, logo, um pouquinho depois que ele teve a notícia. Teve a notícia, né? Enfim, acabou que o TV Croquete, canal Dizzy, ele inclusive teve uma crise, acabou não fazendo, nós fizemos sozinhos. Foi um grande sucesso, estreamos no Rival, foi a retomada do grupo. Depois fizemos Teatro Teresa Raquel, daí que vem a turma toda, Débora Bloch, essa galera toda que era menorzinhos na primeira montagem, que era mais os pais que frequentavam, que começam realmente a frequentar a gente e o besterol, isso tudo vai acontecendo, né? E depois ainda fizemos uma outra, aí eu fico com o Balé Terceiro Mundo, estou aí, HIV rolando, né? E o Lene, eu com o Balé Terceiro Mundo, e o Lene, eu montei Canibais Eróticos, que foi um grande sucesso no Balé Terceiro Mundo, baseado no livro do Afonso Romano de Santana, a canibalização erótica na sociedade escravocrata. Agora, como é que a pessoa que viveu, né, todo esse desbonde comportamental vai se isolar com os monges entendeu? E fazer uma coisa assim, até de uma tradição católica, né? Uma coisa que era até completamente o oposto do que vocês pregavam. Quer dizer, não o oposto filosoficamente, mas eu digo, né? Temos comportamento, né? Então, eu sempre tive na minha vida inteira, desde pequeno, eu sempre tive uma condução, assim, uma religiosidade que era minha, não era da minha família, que a minha família era de missa aos domingos e olhe lá. Mas eu sempre tive essa curiosidade grande. Quando adolescente eu já lia livros tibetanos, lia a Madame Blavatsky bem cedo. Então eu sempre tive essa... frequentei a Umbanda, porque eu tinha uma tia de Umbanda, então eu ia lá na casa de Umbanda dela. Às vezes eu ficava fim de semana lá com meu primo, então tinha essa relação com a Umbanda. E depois, em 84, é quando eu estou casado com a Aline, e aí nós resolvemos ir à Índia, fomos à Índia, e na Índia, então, eu tomei iniciação no Hare Krishna, né? O Hare Krishna, aquele que eu cantava lá no Hair, né? Tomei iniciação no Hare Krishna e tive essa experiência assim, monástica muito interessante, me desfiz de tudo. Cara, eu estava no auge, eu era coreógrafo da Globo, ganhava super bem e mandei notícia da Índia, tipo, se desfaçam de tudo, e fiquei vivendo de pé descalço e um paninho rolado aqui. Quanto tempo isso? Quanto se durou? Esse período todo da Índia, do Hare Krishna, durou bem ao todo uns 4 anos entre Índia e voltei para o Brasil, porque a Aline ficou grávida e nós decidimos ter finalmente um filho, que a gente não pensava mais nisso. Eu já estava com 32 anos por aí. E aí nós geramos a minha filha, Radharani, Radha Barcelos hoje, que foi gerada lá na Índia, dentro dos preceitos, com cerimônia de fogo. Casamos na cerimônia do fogo e voltamos para a Índia, para o Brasil. Aí teve esse tempo Hare Krishna. Depois, passados uns anos, já em 94, eu fui para a Itália com um show meu, e o show terminou, a equipe voltou e eu resolvi ficar em Roma
E logo fui visitar Assis, que eu sempre tive uma paixão por São Francisco de Assis muito grande. Então fui visitar Assis. Em Assis aconteceu assim o tombo derradeiro, né? Mais uma lenda da minha vida. Eu, depois de visitar a cidade inteira, um domingo com dinheiro no bolso para voltar no final do dia, passagem de trem comprada, eu, quando desci na cripta, na tumba do Francisco para visitar, eu tive um mal-estar e desmaiei. E aí eles me acudiram, me levaram para a cozinha do mosteiro, e eu estou na cozinha tomando um café, chega um frei franciscano, lindo, jovem, animadíssimo, super animado, senta e começa a conversar comigo. Ah, você é do Brasil, eu adoro o Brasil, não sei o quê. Bom, resumindo, a história dele, ele tinha sido bailarino, um dos primeiros bailarinos do Scala de Milão, e tinha largado tudo no meio da carreira e virou franciscano. Aí eu falei, porra, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar, São Francisco de Assis. E aí você me pergunta, né, onde é que está o link? E aí eu acabei ficando um ano lá, eu não voltei. Eu estava assinando um contrato com a Rai Uno, eu já vinha fazendo algumas coreografias para Rafaela Carrà, que é uma estrela Sim. E eu simplesmente liguei para Roma e falei, olha, eu não vou voltar, vou ficar aqui. Porque foi tudo meio assim na minha vida também, né? Muita aventura, eu sempre primei pela aventura. E aí eu fiquei em Assis com eles um ano, fazendo uma experiência de pré-noviciado franciscano, passei por retiros. Logo quem? Olha, passei por retiros incríveis, assim, no alto das montanhas. Mas não teve um namoro no meio desse retiro, Ciro? Eu não acredito. Não é possível. Não teve. Todos muito bonitinhos, né? Todos os freis, todos não muito... Não teve uma tentação? Muito lindo. Não, tentações muitas. Muitas. Agora, Ciro, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí ele volta para o Brasil e faz o espetáculo, o maior sucesso da sua carreira. Quantos anos em cartaz? 12. 12 anos em cartaz com o musical Francisco de Assis. Agora eu te pergunto, você poderia ter virado um caretão, né? Porque muitos da sua geração, não vamos citar nomes, vamos evitar nomes, viraram caretões, né? Mas você não virou um caretão, né? Não virei, não. Então, porque é isso, muita gente enlouquece, né? Assim, renega, coisa de juventude, e você nunca renegou essa sua fase maravilhosa, muito pelo contrário. Então, assim, o que mensagem você deixaria, né? Especialmente já que esse programa é um programa sobre, né, que valoriza essa diversidade sexual e tudo isso, que mensagem você deixaria para a gente, assim, para os novos? Pois partindo do que você colocou aí agora, que é verdade, eu não virei um caretão, a minha opção de vida espiritual foi muito mais pela loucura da vida espiritual, eu querendo a loucura das drogas, a loucura da noite, já não me bastava mais. Então eu tive esse salto quântico, assim, foi para esse lugar da alucinação. A alucinação para mim hoje é luz. Uhum. E então eu fui para esse lugar. Foi onde eu encontrei os mestres mais loucos, né, nesses gurus indianos e mesmo na pessoa do Francisco de Assis, que foi um louco, né, um garoto que ficou nu em praça pública, pelado, e disse, chega, basta, deu um pontapé na porta para a sociedade, para a igreja, para tudo, e fundou um grupo de malucos que andavam lá no meio do bosque, descalços, moravam juntos em comunidade. É uma grande revolução, né, nisso tudo. Então, foi o que na verdade me atraiu, eu senti que essa loucura, ela tinha continuidade nesse lugar, né? Então, o Nureyev, eu tenho um livro dele que ele me deu, com uma dedicatória, que é a minha seta, né? É o caminho realmente entre o alvo e a seta, né? Esse caminho aqui, aonde ele dedica para mim, com carinho, com amor, e diz, coragem. Eu me considero um guerreiro,
até porque tenho descendência viking, porque eu tenho Frota no meu nome que eu não uso, e a história dos Frotas vem de um guerreiro viking que chegou em Portugal e que depois ele se casou com uma moça portuguesa e não sabiam pronunciar o nome dele, então ele ficou sendo o Frota, o da Frota. Daí vem a origem dos Frotas. Então, corre nas minhas veias esse ímpeto assim do desafio, sabe, Rodrigo? Do desafio. E eu preciso me desafiar. A cada dia eu preciso me desafiar novamente. Então, o que eu tenho a dizer é que nós, em primeiro lugar, precisamos. Assim, eu considero que nos tempos de hoje, o Wi-Fi está muito desconectado, o nosso Wi-Fi, desse lugar. Eu não digo da religião, não estamos falando de religião, estamos falando numa percepção mais humanista, digamos, né? Exato. E então eu sinto que o Wi-Fi ele está cada vez mais aqui, né? Na aparelhagem, e o nosso Wi-Fi aqui, que é a nossa glândula pineal, que faz a conexão, vem se desconectando cada vez mais. Daí eu considero que essa geração tem uma coisa muito careta nessa geração. Eu acho que... Até transa um pouco, inclusive, né? Pouco. Quando eu conto essas minhas histórias, aqui em São Paulo eu trabalho muito com gente jovem, né? Eu já montei vários grupos e espetáculos desde que eu aqui cheguei, e de formação mesmo, de atores. E tem uma coisa assim, tem um olhar muito careta. Quando eu conto as minhas histórias da bigamia, das surubas e tudo mais, tem um olhar estranho, né? Então, acontece isso. O que acontece também, que a necessidade da classificação dos gêneros, que é necessário, claro, nesse momento, precisa organizar tudo, né, conforme você falou, para que haja a legalização, que se chegue aos direitos e tudo mais, mas, por outro tempo, eu acho que os grupinhos todos estão se isolando, né? Então, há uma divisão. A minha opinião aqui, modesta, é que é necessário, a gente não pode perder o sentido da unidade. O dizer era a unidade, a força do dizer era a unidade, né? E a força dos anos 70 era a unidade, sim, porque quando nos encontrávamos lá na praia, aquilo, e os militares, o que venceu aquilo foi a unidade. A energia que parte da unidade. Da unidade, que nós nos reconhecermos enquanto indivíduos, entidades vivas, né, e nos ajudarmos reciprocamente nesse sentido, e não perdermos o senso de cooperação. Cooperação baseado no epicentro, que é o idealismo, né? Porque se perdeu, né? Eu acho tudo é dinheiro, né? É tudo para causar uma coisa, né? Tudo para causar tudo uma coisa superficial, né? Superficial. O celebrismo, né, que tomou conta completamente. Então, assim... E o corpo também mudou, né? A função mágica do corpo, né? É tudo muito uma imagem no telefone, né? Estético, é exibicionista. Tudo estético, exibicionista e uma coisa para ver no telefone. É uma imagem de você... Projetada de você, não é você. Então, finalizando, querido, e dizendo aqui da minha enorme satisfação e alegria, e emoção mesmo. Estou emocionado por falar dessa história toda, e com você, que é um cara que eu admiro, leio tudo, e fiquei muito feliz quando você me convidou. Na questão da sexualidade, quando os meus celibatos todos que eu experimentei não por caretice, não por repressão, eu experimentei porque eu já havia experimentado toda e qualquer forma de sexo, e eu queria experimentar também o que era essa energia sexual contida. Entendi. Então, eu trabalhei muito isso dentro dos princípios orientais, né, de exercícios de Kundalini e tudo mais, e tudo serviu para me iluminar, para me expandir mais ainda a minha consciência. E eu finalizaria com um provérbio que está escrito na Turquia, onde eu também vivi um tempo, num exercício com os monges turcos, os derviches. Na frente do templo dos derviches está escrito em turco: sejas o que pareces
e pareças o que és. É isso. Então, você não precisa se vestir de nada. Hoje eu digo, você não precisa se vestir de nada, você não precisa se fantasiar de nada. Você precisa apenas ser o que você parece interiormente e parecer o que você é. Simplesmente, simples assim. E ter muita coragem para ser isso, dessa maneira, né, na sua vida. E pé na estrada, on the road, isso é o que não pode parar. Essa geração precisa voltar a ser mochileira, botar a mochila nas costas e sair por aí vivendo, experimentando, aventurando. E viver os corpos, né? E de uma outra maneira, né? Revirar. Revirar, se revirar por dentro e por fora, né? Liberdade, né? E também eu finalizaria ainda com a máxima do Croquetes do Wagner, que era só o amor constrói, que é verdade. Obrigado, Ciro. Um beijo obrigado pela aula, né? Porque isso não é uma entrevista, isso é uma aula. Obrigado. Querido, obrigado. Obrigado a vocês todos, câmeras. Muito obrigado. Gratidão.